Graça e paz, igreja. Amém. Pode sentar, por favor. De novo, agradecer o privilégio de estar aqui ao pastor, a Fernanda. Como eu fui recebida com tanto carinho, eu ganhei tanto chocolate, gente. Oh, glória! Foi uma bênção. E agora o Senhor tem preparado mais uma porção para nós nessa noite. Amém? Creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar aquilo que Ele começou hoje cedo aqui, Faço do pastor as minhas palavras. Como é bom saber que existem igrejas que estão dispostas a olhar para dores profundas, não é? Você pode abrir a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, por favor. Deixa eu me arrumar aqui, gente, senão derruba a água. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Eu vou ler esse versículo só para a gente introduzir e depois nós vamos falar um pouco sobre a história de Tamar. Quem aqui já ouviu a história de Tamar? Amém? Ele diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. De novo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Por que eu começo com esse versículo? Porque eu quero louvar a Deus pelo entendimento que nós temos hoje, que não tínhamos há muitos anos atrás, da importância de nós nos enxergarmos quanto seres que têm um corpo, uma alma e um espírito. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Essa é a ordem correta, Essa é a ordem correta. Somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Esse corpo um dia vai perecer, vai passar, vai envelhecer, não é? Enfrentamos, lidamos com isso, essa é a consequência do pecado. A nossa alma é a nossa forma de entender e se relacionar com o mundo, com as emoções, nós sentimos, pensamos, está nesse lugar. E o nosso espírito é a nossa divindade, a nossa parte divina, nossa conexão com o Pai. O Senhor se revela a nós no nosso espírito. O Senhor fala conosco através de impressões dele no nosso espírito. Recebemos o espírito de vida pelo Senhor. A partir daqui, o Senhor nos chama e então o corpo fica e a alma segue. Amém? Concordamos nisso? Amém. Então é muito precioso. E é muito oportuno olhar para isso. Como é que está a nossa alma? Porque Tessalonicenses aqui está dizendo para nós, não se preocupem apenas com a vida espiritual de vocês. Porque assim como esse tripé que segura essa câmera, precisa dessas 3 perninhas funcionando bem para segurar, se tirar uma, cai. E assim é a nossa vida. E muitos anos da nossa vida cristã, nós focamos em buscar a Deus, em orar, jejuar, estudar a Bíblia, ir ao monte, fazer voto, tudo, em diversas formas, para nos aproximarmos de Deus, para encontrarmos vida abundante, porque o Senhor nos promete vida abundante na sua palavra. Mas por que então nós conhecemos algumas pessoas que parece que essa vida abundante nunca chegou? Você está vendo que aquela pessoa tem uma vida piedosa, ela vive uma vida de buscar no Senhor fielmente, ela está ali lutando contra o pecado todos os dias, ela está buscando uma vida de santidade. Mas a vida abundante não flui. Quantos atendimentos nós fazemos, não é, pastores? Você aconselha, você ora, você conduz, você dá um mentoreamento para aquela pessoa, ela está ali, você vê que ela está dedicada. E você vê que ela tem uma vida espiritual sólida, mas ela está em sofrimento. Ah, pastora, você quer dizer que o cristão não vai sofrer? Longe disso. Longe disso. A própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas essa palavra é um convite a cuidar não só da nossa vida espiritual, mas nos
permitirmos olhar para como está a nossa alma. Porque é isso que nós acabamos de ler, nós temos que apresentar ao Senhor desta forma: Senhor, eu me responsabilizo, eu me comprometo a olhar para mim, imagem e semelhança do Senhor como um todo. Tem uma brincadeira de um pastor que diz que ouvi um testemunho, eu não ouvi esse testemunho, então eu vou reproduzir a fala dele, que diz que ele teve uma experiência de quase morte. E aí ele tinha 30 e poucos anos, estava muito acima do peso, e aí teve um problema cardíaco, teve uma experiência de quase morte, e conta ele que nesse momento, parece uma revelação, algo nesse sentido, diz que ele chega no céu e fala assim: mas Senhor, eu ainda tinha tanta coisa para fazer, por que o Senhor tirou minha vida? Ele falou: eu não tirei sua vida, não. Isso aí foi praticamente um suicídio. E ele, inclusive, volta e conta essa história, e ele fala que a partir daí ele começou a olhar para a saúde dele com compromisso. Ele começou a perceber que realmente ele tinha muitas promessas de Deus, mas o estilo de vida que ele estava vivendo não o deixaria viver aquilo. Primeiro convite que eu vou deixar para você. Como é que está por aí? Nós estamos precisando melhorar lá em casa, viu, gente? O chicote bate aí, bate aqui também. Viu? Mas às vezes a gente não se preocupa com o nosso sono. Queridos, o simples funciona. O mundo dá tanta fórmula para a gente, mas o simples funciona. Você vai parar na clínica, a recomendação vai ser: regula o sono, equilibra a alimentação e faz atividade física. Se você fizer essas 3 perninhas, possivelmente você vai eliminar muito já dos seus problemas. Então percebe que a vida é um convite a equilíbrio. Então a gente pode ir para a academia, a gente pode ir para uma dieta, a gente pode regular o nosso sono, usar uma melatonina, né? Mas e a alma? O corpo a gente corre no médico, dá um jeito. A vida espiritual a gente corre na igreja, a gente lota a agenda do pastor de atendimento. E a alma? E a alma ficou negligenciada por muito tempo. Porque por muito tempo era pecado sofrer as dores da alma. Era pecado. Era pecado ter ansiedade, era pecado ter depressão. Ninguém sabia os motivos que levavam alguém a tamanho sofrimento. Então, hoje, glória a Jesus. Porque nós podemos olhar para também essa parte nossa dessa imagem tão preciosa. Amém? E aí, para a gente entrar na história de Tamar um pouquinho, quem estava aqui de manhã, levanta a mão para eu ver. Ah lá, a galera que estava comigo aqui de manhã vai lembrar desse papel. Para você que não veio, aqui nós simbolizamos o coração humano, especialmente de uma criança, talvez você criança, talvez a criança que você cuide. E ali eu falava que toda criança nasce com uma potência. Nós nascemos imagem e semelhança do nosso Criador e nós vamos enfrentar dificuldades porque o pecado ele fez um estrago. Mas nós nascemos, a nossa essência é dele. Então está em nós, está em você, está nessa criança que vai nascer, nessa que já nasceu, potência para se desenvolver em todas as áreas. Para se relacionar com Deus, com os outros, para ter uma amizade saudável, para ter saúde integral, corpo, alma e espírito. Potência para ser curiosa e descobrir o mundo, potência para ter dignidade, respeito, valor, amor. Está dentro dela ser desenvolvida. Mas onde é que isso vai começar a se formar da maneira saudável? É no primeiro ambiente onde ela se descobre alguém, a sua casa, a sua família. O primeiro contato de humano é a família. Você sabe que o bebê leva um certo tempo para descobrir que ele e a mãe não são mais um só. E uma criança quando nasce, ela precisa do contato visual para que ela consiga ir aprendendo que ela é alguém. Olha o poder do olhar, né? Só que nós falamos de manhã de um dado extremamente doloroso, que é mais de 85% dos casos de abuso de criança e adolescente que ocorrem dentro de casa. Nesse lugar onde tudo isso era para estar sendo desenvolvido de forma tão sadia, protegida, a dor está entrando. E aí, num outro momento da dinâmica, eu disse que as marcas iam surgindo a partir dessas experiências de dor. Então agora eu quero contar um pequeno relato para você, que foi inclusive o relato que nos aproximou, de uma querida que eu cuido. Eu tinha 7 anos,
eu ia fazer 7 anos e no dia do meu aniversário, meu pai me disse: filha, vamos ali, vou lhe dar um presente. Fiquei muito feliz e fui com meu pai. Meu pai me levou a uma loja e comprou um vestido para mim. Me pediu para sair da loja com o vestido. E quando saímos da loja, ele me levou para me entregar como pagamento de drogas. Quando chegamos naquela casa, tinham alguns homens me esperando. E que eu me lembro, naquele dia, 5 homens me violentaram de todas as formas que você pode imaginar. A partir daquele dia, eu virei o pagamento de drogas do meu pai. Eu vivi isso até os 14 anos de idade, quando eu consegui fugir de casa. Minha mãe esperava eu voltar para me dar banho e me lavar. Eu sempre sangrava muito. Eu não conseguia entender o que ela pensava e nem por que ela deixava. Meu pai é um monstro. Não consigo chamar Deus de pai. Fui morar na rua, comecei a usar drogas e me prostituir, porque eu precisava comer. Pensei muitas vezes em voltar e matar aquelas pessoas que fizeram aquilo comigo. Nunca tive coragem. Até que um dia um homem me achou na rua, me tirou de lá, me levou para a casa dele e me deu uma família. Mas eu não sou feliz. Eu estou na igreja, mas eu não consigo ouvir as pregações sobre Deus, Pai. Eu odeio, Pai. Olhe meus braços, pastora. Olhe meu corpo. Cheio de marcas. Como Deus pode amar alguém como eu? Ela estava assim diante de mim. Essa é uma história. Por mais que a gente desamasse, ficou igual as marcas que ela carregava. Eu não podia simplesmente olhar para aquela jovem mulher e dizer: é só perdoar e tudo fica bem. Porque não é assim que funciona na prática. Você leva tempo quando a sua história foi atravessada dessa forma. Alguns nunca vão conseguir falar dela. Foram 2 anos seguidos ali, crendo no poder de Jesus para redimir aquela história. Dia após dia, em cada crise, em cada confissão, em cada oração. Um dia ela entendeu o que era perdão. Ela entendeu que perdoar aquilo não era justificar e nem aplaudir o que fizeram com ela, mas era poder ser livre para viver a vida dela e deixar no passado o que pertencia ao passado. Um dia ela conseguiu chamar Deus de Pai. As mutilações pararam e chegou a data do aniversário dela. Desde a sua idade, ela nunca mais tinha cantado um parabéns. Quase 30 anos já haviam se passado. Nunca mais ela gostava de ouvir o parabéns. Naquele ano, e não faz muito tempo isso, ela fez uma festa. Ela nos convidou e disse: eu nasci de novo. Aplauda Jesus por isso. Porque só Ele faz isso. Ele faz. Porque cada marca que tiver numa alma como essa, o sangue de Jesus pode passar.
Não há lugar que Jesus não possa chegar. Não há lugar mais profundo da dor, da história de alguém, da minha, da sua, de alguém que você conheça, de alguém que você ama. Há esperança. Essa história é uma história verídica. Agora eu vou contar uma história de muitos e muitos anos atrás. Que a Bíblia conta para nós, talvez para que a gente não ficasse tão surpreendido e pensar isso já aconteceu e a Bíblia registrou. É a história de Tamar, filha do rei Davi, que vive uma história como essa. Pode só ouvir. 2 Samuel 13 diz: depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente. Aqui ele desenrola um plano. Ele elabora um plano junto com Absalão, com Amnon, perdão. E ele diz: olha, dá um jeito de levar a sua irmã para dentro do seu aposento. Então a gente segue aqui. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele me deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse-lhe: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamando seu servo, disse-lhe: ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Abandono. Violência, abandono, culpa. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de uma roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon fez algum mal a você? Veja a resposta do próprio irmão: acalme-se, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Alguém conhece uma história assim, semelhante? Não vamos falar disso, é seu irmão. Não vamos falar disso, é seu pai. Não vamos falar disso, é seu avô. Não vamos falar disso, é sua tia. Não vamos falar disso, é seu líder. Deixe para lá. Não se apegue tanto a isso. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Alguém vê o pai aqui tomando uma decisão? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada. Indignação não salva ninguém. Indignação não é justiça. Indignação não quebra cadeias. Indignação não tira ninguém da dor. Você tem que se indignar e agir. Indignação. Fique indigno. Considere-se um indigno de suportar aquilo, mas haja. Davi não foi em direção ao socorro dessa filha. Refletir sobre essa história é pensar numa história bíblica que está mostrando para nós alguém que passou por tamanha violência e, além da violência, passou pelo abandono.
no mesmo momento, essa menina perde a sua dignidade, o seu valor, o seu futuro, a sua honra. Tudo que ela tinha fica entregue naquele lugar. Esse capítulo de 2 Samuel é uma lição sobre dor, perda, mas no final a gente vai ver o poder de Deus curando histórias assim, como que eu acabei de contar para vocês. Tamar era uma princesa, queridos. Tamar era uma princesa, filha de um rei poderosíssimo. Isso é a primeira informação que nos faz acreditar nas estatísticas que dizem que hoje nós podemos saber que essa violência acontece independente de raça, cor, condição financeira, religião. Não importa. Qualquer pessoa pode ser vítima de uma violência dessa, quando ela não tem proteção. Ao invés de ser confortada, uma vez que ela já tinha passado por aquilo, ao invés de ser confortada, de ser acolhida, ao invés de que seu pai se levantasse em defesa e justiça, ela é abandonada. Embora Davi tenha ficado irado, não agiu, deixando-a silenciada. Toda vez que nós nos silenciamos diante da injustiça de alguém, seja dessa violência que tratei hoje durante o dia, seja de outra situação de injustiça, queridos, nós roubamos o poder de resgatar aquela pessoa. Nós não fomos chamados para ficar calados diante das injustiças. E a igreja de Deus precisa se lembrar disso. Levantar vozes em todas as áreas, em todas as esferas, comprometidos com a verdade, com a justiça, com a defesa do vulnerável. A violência sexual, queridos, e a violência que Tamar sofre aqui, quando a gente vê essa história dela, ela é enganada. Ela é enganada porque toda vítima é enganada. A vítima nunca é culpada. Quem tenta machucar uma criança, machucar um adolescente nesse nível, ele já tem um plano. Ele elaborou, ele manipulou, ele conheceu o caminho. Ele faz um plano, percebe? Que seu irmão fez um plano, vou ficar doente, vou pedir para o meu pai, pedir para ela fazer uns bolos para mim. Ele preparou o caminho. Até que ela, na inocência, se vê naquele lugar de dor. Agora, quando você tem uma pessoa que passa por tamanha violência e depois dessa violência ela não é acolhida, o trauma vai estar instalado. Porque trauma, queridos, diferente do que muita gente pensa que trauma é qualquer situação dolorosa gera um trauma, na verdade o que gera um trauma na gente não é exatamente a situação em si, mas é como nós vivenciamos essa situação. Então tem muita diferença entre alguém que passa por um sofrimento sozinho, silenciado, e alguém que passa um sofrimento, mas tem com quem conversar, tem a quem recorrer. Estudos já mostram isso para nós, que a recuperação de uma pessoa que foi acolhida, que foi ouvida e que viu a justiça acontecendo é infinitamente mais rápido e positivo do que quem não teve tudo isso. Percebem o nosso chamado? Então ela é abandonada, ela é silenciada, ela vai agora sair chorando de vergonha, de desonra, uma filha de um rei. Queridos, você e eu somos filhos de um rei. Nós somos filhos de um rei. Mas infelizmente às vezes as nossas histórias elas nos atravessam. Mas diferente do rei Davi, nós temos um pai que se importa. O nosso rei se levanta em nosso favor. E ele está aqui nessa noite. Eu não conheço você, eu não conheço a sua história. Eu não sei se as marcas que você carrega na sua vida têm a ver com a sua história, com a vida ou a história de alguém que você ama. Que também vai ter criado uma marca profunda em você. Porque nós também sofremos por quem amamos. Eu não sei o que você traz, mas eu sei o que Jesus trouxe. Ele trouxe um sangue poderoso para redimir as nossas histórias. Para visitar cada marca que tiver na nossa alma. Cada lembrança que tiver na nossa memória. Ele é poderoso para visitar esse lugar. E para gerar vida onde a morte um dia foi liberada. Quando nós pensamos em imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus.
A Bíblia afirma isso para nós na criação. Quando ele cria todas as coisas, depois ele vem criar a mim e a você, e ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E de tantos atributos que podemos ter de Deus, 3 atributos que eu vou colocar aqui são essencialmente prejudicados quando nós estamos tratando de uma história como Tamar, como essa jovem que falei. Que é o aspecto da voz, do relacionamento e do poder. A imagem de Deus, ela está em nós através de seus atributos. Nós nos comunicamos, nos relacionamos e atuamos a partir de uma semelhança. Então essa história mostra quando o dano chega. E o primeiro lugar a ser atingido na vida de uma pessoa que é atravessada por um trauma desse é a voz. Dentro do aspecto da imagem e semelhança de Deus, a palavra do Senhor diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Todas as coisas existem pela palavra de Deus. Ele nos cria, Ele cria a natureza, Ele cria o mundo. E Ele é um Deus que fala. Ele falou na criação e Ele ainda fala hoje comigo e com você. A natureza responde à voz de Deus e nós respondemos à voz de Deus. Deus fala com seus filhos na terra. Deus dá ordem e tem que obedecer. A natureza obedece, o homem é que é desobediente. Então Deus é um Deus de voz criativa, e isso está em nós, potência de desenvolvimento, voz. E se nós passamos a conhecer a Deus por meio da sua voz, revelada em Cristo Jesus, que vem e diz, eu sou o verbo vivo. Ele é o verbo, ele é a voz de Deus. Deus põe a voz dele no mundo através de Jesus. Jesus vem e revela a Deus para nós. Jesus fala conosco. Olha o poder da voz. Deus não só tem a voz que cria, Deus não só tem a voz que nos dirige, mas Deus entrega a nós a voz encarnada, o verbo vivo na terra. Isso é poderoso demais. E o que é que Ele espera de nós? Que a nossa voz seja erguida. Nascemos com potência para ter uma voz no mundo. E através da minha voz eu posso fazer com que você me conheça. Amém? Através da voz eu faço com que vocês consigam acessar a mensagem que Ele colocou em mim. Amém? Eu preciso projetar a minha voz para que vocês possam ouvir a mensagem que eu carrego. Mas a primeira coisa que acontece, que é rompida na vida de uma vítima de violência, de trauma, de abandono, é que a voz é silenciada. Perde-se o direito da voz. Porque eu vou falar para quem? Eu vou falar o quê? A tática mais comum de quem comete violência contra a infância e adolescência é não conte para ninguém. Silenciando a voz da vítima. Por isso nós dizemos que o abuso é uma violência silenciosa e silenciada. Porque o abusador silencia a vítima, ameaçando que se ela falar, ela vai sofrer um dano. E quando essa vítima fala, quando ela consegue, a grande maioria das pessoas hoje ainda fazem o quê? Silencia. Então, o primeiro aspecto a ser roubado é a voz. A voz que pode permitir que essa pessoa se expresse no mundo, se comunique com o mundo, se apresente ao mundo, é silenciada. Primeiro aspecto da imagem e semelhança roubado. Segundo aspecto roubado, relacionamento. Deus é relacional. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus não estava sozinho. Na criação, Deus já tem uma equipe. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos. Eles conversam.
eles deliberam como vai acontecer. Deus coloca em mim e em você essa mesma essência e semelhança. Relacionamentos. É desejo de Deus que nós sejamos construídos em meio a relacionamentos. Porque nos relacionamentos nós temos a oportunidade de nos conhecer, conhecer ao outro e trabalhar um no outro. Por isso a igreja é um corpo. Mas da mesma maneira que a voz é roubada, o relacionamento também é. E por quê? Porque se eu sou ferida num relacionamento, por que eu deveria confiar em outro? Quem me garante que não vão fazer de novo? Se eu fui traída, quem me garante que não serei de novo? Se eu fui abandonada, quem me garante que não serei de novo? Se eu não fui acolhida, se eu não fui respeitado? E essa mensagem, queridos, é para homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, porque todos nós somos aqui imagem e semelhança. Então começam a haver fendas nos relacionamentos, porque quando uma criança, um adolescente vai se constituindo em meio a um ambiente de violência, de dor, e aqui eu me pego às vezes pensando como é que Jesus está olhando para nós. Como é que Jesus está olhando para os nossos relacionamentos familiares? Porque o afeto, o carinho, o cuidado que Jesus tinha com as crianças deveria ser o modelo para a igreja. Deixai vir as minhas crianças, tentar impedir ele, deixai vir. Ele está dizendo, se vocês não forem como crianças, vocês não entrarão no céu. Só que essas crianças crescem feridas dentro dos relacionamentos, elas são traídas, elas são machucadas. E quando chega para a vida adulta, os relacionamentos são sempre 2 perninhas só e não 3. Está sempre capengando, sofrendo. Porque tem dor, porque tem marca. Então os relacionamentos ficam superficiais. Quantas pessoas tentaram ser felizes em seus relacionamentos e não conseguem? Não conseguem viver bem em família, não conseguem viver bem no corpo de Cristo. Quantas pessoas que você conhece que têm tanta dificuldade para se achegar, para participar, para ser família. Às vezes nós até erramos, queridos, porque julgamos, às vezes as pessoas pensam, ai, credo, nunca consegue, nunca está junto, o que será que tem por trás? O que será que sustenta essa dificuldade da pessoa nos seus relacionamentos? Porque foi roubado dela essa capacidade de relacionamento com Deus e com os homens. Porque na violência, o relacionamento, ele é comprometido numa relação Deus e homens. Veja o que diz para vocês daquela moça. Eu não consigo chamar Deus de Pai. Ela não orava o Pai Nosso. Relacionamento foi rompido com o próprio Pai. E o Senhor deixou a igreja como um lugar de relacionamento pautado em amor, transparência e conhecimento mútuo. Amor e transparência, tudo que é roubado de uma criança e um adolescente que passa por uma violência. Tamar não podia mais confiar nos relacionamentos. Tamar foi silenciada, Tamar perdeu a voz. Quando ela sai daquele lugar de violência, o irmão dela fala, deixa para lá, foi seu irmão, ó. Não vamos mexer com isso. Depois, quando o seu pai sabe disso, ele fica indignado, mas silenciou ela. Se o meu irmão e o meu pai, que poderiam e deveriam cuidar de mim, não fizeram, depois ela vai viver isolada. Ela perdeu seus relacionamentos. Porque uma vítima tem a tendência ao isolamento. Aqui, neste caso, ela não poderia, inclusive, se casar, ela não poderia mais ter uma vida comum, diferente da gente agora, por conta da época, cultura e tudo mais, né?
Mas mesmo nos dias de hoje, o princípio do relacionamento, ele é afetado, porque as pessoas que carregam dores profundas na alma e não conseguem restaurar o seu relacionamento com Deus, elas são pessoas de profundo isolamento. Elas são pessoas que têm dificuldade de falar do que sente, dificuldade de estar verdadeiramente com alguém. Às vezes é onde nós encontramos mães que não conseguem se conectar com seus filhos. Mães que chegam para nós, tanto no gabinete pastoral como na clínica, e dizem: eu não consigo dizer que eu amo os meus filhos. Quantas vezes a gente ouve uma mulher dizendo isso chorando? Tem sofrimento ali. Eu não consigo. Eu não consigo. O que é que foi roubado dessa vida? Voz e relacionamento. Pais que não conseguem dar um abraço nos seus filhos, muitas vezes porque carregam dores nessa alma. Não soube o que era. E Tamar foi silenciada e isolada. E queridos, você quer ver o adoecimento mental chegar na vida de alguém? Ela ser silenciada e ficar isolada. É por isso que o corpo de Cristo é tão poderoso. É por isso que a igreja é um lugar tão poderoso. Porque aqui nós nos relacionamos, aqui nossa voz é liberada, aqui nós recebemos o poder do Espírito de Deus para nos reconectar com o Pai. Porque muitas vezes, queridos, o único lugar que nós temos para ser voz e nos relacionarmos é dentro da igreja. Nem todo mundo tem a felicidade de ter uma família que funciona bem. E Deus já sabia disso. O que Ele fez? Ele falou: vou te dar uma família. Queridos, nós precisamos valorizar a igreja do Senhor. Valorizar o corpo de Cristo. Valorizar as oportunidades de cura que Ele oferece para nós no corpo. A palavra do Senhor diz que aquele que se isola insurge contra a sabedoria. A Bíblia diz que o isolamento não é solução. Mas quantas vezes no meio da dor, no meio do desespero, o que a gente pensa? Eu vou ficar quieto na minha casa, eu nem vou mais para a igreja, eu não quero mais mexer com isso. Não, para mim não tem mais jeito. E tende ao isolamento. Quer ficar na caverna, quer ficar no canto sozinho. Mas a palavra diz: não faça isso, você está indo contra a sabedoria. A sabedoria vai se manifestar no conselho, a sabedoria vai se manifestar na comunhão. Ali você vai encontrar resposta e cura para você. E o terceiro aspecto da imagem e semelhança é o poder, que é roubado de quem vive uma história como essa de Tamar. Tamar perde o direito de seu futuro. O que é que Gênesis está falando para nós em Gênesis 1, 28? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. Deus está dizendo: governem, governem. Eu estou dizendo para vocês, tudo que eu fiz é para que vocês governem. Governem sobre todas essas coisas e governem sobre o governo de Deus sobre a nossa vida no reino espiritual, mas Deus nos entregou o governo sobre a nossa vida aqui. Sonhem, construam, tenham projetos, vivam, mas isso vem do poder que Deus nos deu. Agora, que poder tem alguém que não tem voz e não tem relacionamento? O poder é roubado. É como você chegar e tirar tudo que aquela pessoa tinha para existir. Então, o silenciamento, o isolamento e a perda de poder vai gerar na nossa vida um quadro de passividade ou de agressividade extrema. Porque nós precisamos ter uma identidade curada e restaurada para saber quem somos e revelar a glória de Jesus no mundo. Muitas vezes, querido, é por isso que nós estamos cuidando de pessoas que elas não conseguem passar daquele ponto. Conselho após conselho, curso após curso, final de semana após final de semana, congresso após congresso, tudo. Mas a vida não flui, porque ela não tem voz, ela não tem relacionamento e ela perdeu o poder. Conhecem alguém assim, queridos? Pessoas isoladas, cheias de feridas. Quantos amigos e amigas vocês têm que precisam conhecer o poder de Jesus? Para ser resgatado desse lugar? Para ser livre de volta?
Quando a gente pensa no impacto desse trauma, perder a voz é perder a capacidade de se expressar. Assim como Deus fez ao criar o mundo, nós fomos chamados para criar realidades. Nós somos chamados para criar realidades na nossa casa, no nosso trabalho. Qual tem sido as palavras que você tem liberado sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre você, sobre seu cônjuge? Marido, quais palavras vocês têm liberado sobre suas mulheres? Mulheres, que palavras vocês têm liberado sobre a vida de seus maridos? Pais, que palavras vocês têm liberado sobre a vida de seus filhos? Palavras de bênção, palavra de Deus, orientação, conselho. O Senhor quer restaurar esse lugar em nós, porque muitos de nós estamos perdendo filhos para o mundo porque nossa voz foi silenciada. Deus nos deu o poder para governar e sermos agentes ativos em nossa vida, mas o trauma nos rouba isso, levando à passividade e à dor. Queridos, a passividade é algo terrível na vida do cristão. A passividade é você estar diante de qualquer situação e não se sentir capaz ou digno de reagir. Sabe aquela pessoa que você conhece que ela só anda se você empurrar ela? Tem que empurrar para qualquer decisão. É uma pessoa que não consegue ter uma atitude diante da vida. Ela não consegue fazer uma escolha. Ela aceita um ambiente violento. Ela aceita relações tóxicas. Ela aceita tudo que ela não poderia aceitar. É uma pessoa passiva. E a violência que Tamar viveu e que muitos de nossos irmãos já viveram e que muitas crianças hoje estão vivendo, é uma violência que gera passividade. Rouba o movimento da vida. E aí eu te pergunto, um Deus tão maravilhoso, que colocou tanta potência dentro de nós, o que é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós podemos socorrer aqueles que estão presos nessas dores? Como é que nós podemos ser Cristo na vida dessas pessoas que sofreram violência? Como é que poderia ser o encontro de Cristo com Tamar aqui? O que haveria de diferente na atitude de Cristo? É o que deve haver de diferente na minha e na sua atitude, queridos. Para além disso, no aspecto espiritual, quando a gente vai pensar em violência sexual, a gente vai lidar com pessoas em cadeias profundas, prisões espirituais. Porque falar de violência é falar de principados. Falar sobre esse assunto é colocar o dedo num lugar muito ruim. Você conhece pessoas que passou por essas histórias, elas têm diversas prisões espirituais na vida dela. Até porque quando você vai para a Bíblia olhar quando os profetas vêm denunciando os pecados sexuais e quando vem ali nas cartas de Paulo, quando a gente vem recebendo a orientação sobre santidade, você vai ver sempre uma orientação muito clara mostrando que pecados sexuais são pecados que geram prisões de morte e de enfermidade. São altares construídos, altares de violência, derramamento de sangue. Não poucas vezes nós estamos nos aconselhamentos dentro do gabinete e depois de muita dor e muito sofrimento e muita dor e muito adoecimento, por fim vem o encorajamento e uma confissão. Eu fiz um aborto, mas eu só fiz porque eu fui abusada. Quanta dor carrega uma mulher que carrega esse segredo? Prisões espirituais. Recentemente saiu a reportagem de um padre preso, se eu não me engano, em Minas. Abusava sistematicamente de uma menina, adolescente, e quando ela engravidou, ele a obrigou a abortar. Foi descoberto, tentou negar, acharam provas. Agora, olha o retrato dessa menina.
um líder espiritual que ela confiava, que não só praticou tamanha violência com ela, como chegou ao extremo de fazê-la matar uma criança no seu próprio ventre. A Bíblia fala sobre derramamento de sangue, queridos, e derramamento de sangue é uma porta espiritual de morte. Em Números diz para nós que, fazendo uma analogia à casa, nós sabemos que nós somos a casa de Deus. Amém? Está comigo? Amém. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa. Então imagine agora que essa palavra vai se aplicar um olhar para eu e você como casa. E então ele diz assim, que ao construir uma casa, se você fizer um andar no andar de cima e tiver uma varanda e não tiver um parapeito ali, e alguém cair dali e morrer, você é culpado daquele sangue. Mas se você tiver feito um parapeito, se você tiver feito uma proteção e alguém cair e morrer, então você não é culpado de sangue. É a lei dizendo que há uma culpa, há um desígnio de Deus a respeito de responsabilidade. E aí ele diz que se acontecer de alguém cair, você não ter protegido, você não ter colocado a guarda necessária ali e aquilo acontecer, aquele sangue derramado, ele mancha a casa. A Bíblia diz que aquela casa fica manchada por aquele sangue. Pois bem, quando nós pensamos em aborto, nós pensamos nesse lugar. Quando nós sabemos que infelizmente acontece de uma mulher perder um bebê, ela havia colocado toda a proteção necessária. A casa dela estava preparada para aquilo. Mas aconteceu. E não tem culpa. Ela não carrega essa culpa. Ela não é responsável por aquilo. Mas quando a casa recebe uma vida, e essa vida se vai através de um aborto intencional, a culpa. A casa fica manchada de sangue. Queridos, e altar de sangue é altar de treva. A Bíblia fala que o Senhor nos transportou de um lugar de trevas para o seu reino de luz. Então, essa mensagem, ela é uma mensagem dura e ela é uma mensagem até pesada, porque ela vai confrontar as nossas histórias. Porque o sangue de Jesus precisa passar na nossa história. Pastora, mas eu conheço alguém que fez isso e não tem perdão? Tem perdão. Tem perdão. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa culpa. Amém? Ele levou. Mas o perdão vem mediante o arrependimento. E quando a gente se arrepende, o que é que a gente faz? Confessa. E aí a Bíblia diz para nós: confessem os vossos pecados para que vocês sejam curados. Olha a cura que se manifesta. Quando eu confesso diante de Deus que a minha casa carrega marcas, carrega dores e carrega talvez até mesmo o ápice de uma culpa como essa. De um dia ter sido forçada, obrigada por alguém. A mesma condenação que tem sobre a vida de uma mulher, espiritualmente falando, tem sobre a vida de um homem que induziu alguém a fazer isso. Parece que só a mulher tem essa responsabilidade, mas não é verdade. Porque Deus não deu o direito de ninguém tirar a vida, queridos, não deu. Então as violências, esse tipo de violência, ela vai se multiplicando, ela vai se tornando uma prisão na vida dessa pessoa. E daí nós encontramos pessoas com enfermidades que nunca saram, com uma depressão que nunca vai embora, com pesadelos. Eu atendi uma pessoa aos seus 72 anos. Depois de um bom tempo ali caminhando, mentoreando, discipulando. Então tivemos uma conversa, ela disse: pastora, eu quero ter uma conversa com você, mas sozinha. Tá bom, querida.
que acontece? Fazem mais de 45 anos que toda madrugada eu escuto o choro de um bebê. Falei, como assim? Você sonha? Não, eu escuto o choro de um bebê há mais de 45 anos. Falei, querido, você tem filho? Você perdeu um bebê? Imaginei que ela tivesse passado por um luto. Ela falou, não, pastora. O que eu vou te contar agora, eu nunca contei para ninguém. Eu era muito jovem, morava no interior muito pobre, arrumei um namoradinho e eu engravidei. Ele falou que aquilo que ele ia fazer comigo não engravidava. Eu era muito inocente, eu não sabia de nada. Mas aí eu engravidei. E o meu pai ia me matar. Porque o meu pai era um homem muito bravo. E aí eu fiquei desesperada e falei para ele, você vai ter que casar comigo, senão meu pai vai me matar. E ele me abandonou, a pastora. Ele sumiu. No outro dia, nunca mais vi aquele moço. Aí a minha amiga falou para mim, eu posso te ajudar. Ó, amiga. Queridos, nossos filhos estão cercados de amigos assim também, viu? Amigos. Eu posso te ajudar, eu conheço uma pessoa que ajuda essas coisas. Ela me levou e ela tirou. Era uma menina. Para ela saber que era uma menina, você já pode imaginar o tempo de gestação que tinha, né? Desde então eu ouço ela chorar. Fiquei por um tempo assim, ó, nesse... Deus, o que eu falo, né? E aí ela falou, e sabe outra coisa que aconteceu desde que isso aconteceu? Eu falei, o quê, minha querida? Nunca mais eu consegui chorar. Eu sou seca. Eu não choro mais, pastora. A sequidão do túmulo ainda estava nela. A morte atravessou a vida daquela mulher. Eu disse para ela, como você se sente em relação a isso? Ela falou, a pior pessoa do mundo. Pastor, eu ouço vocês pregando. Eu ouço vocês falando do amor de Deus, mas eu não consigo sentir o amor de Deus. Deus não pode amar alguém que fez isso. Ministrei sobre a vida dela. Falei do amor e da graça. Do arrependimento, da confissão. Oramos juntas. Passado pouco tempo, um dia estávamos num culto. Eu fui surpreendida por uma pessoa correndo até mim, me abraçando. Quando virei para trás assim, ó, tinha uma linda senhora chorando, com a mensagem que entrou nela. Percebem o poder do Evangelho para passar nesses lugares da nossa história? Queridas, essa mensagem ela é um pouco dura para nós mulheres, porque às vezes nós pensamos que algumas atitudes que nós tomamos não foram violências que nós também cometemos. Homens e mulheres. Eu trouxe desde de manhã violências cometidas contra crianças e adolescentes. Eu trouxe agora uma história de Tamar, uma violência cometida pelo seu irmão, que seu pai silenciou, mas às vezes nós também somos violentos. O Senhor nos convida a olhar para o nosso coração e descobrir se existem violências dentro de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus revele isso no teu espírito. Talvez nós nunca chegamos ao ponto de procurar uma clínica para fazer isso. Mas já tomamos tanto chá para ver se acontecia. Tantos jeitos de tentar, quem sabe. Deus considera isso, queridos. Deus está olhando para as motivações que nós temos. E o sangue de Jesus pode passar nesses lugares da nossa história. Porque às vezes nós precisamos que o Espírito de Deus nos revele camadas mais profundas do nosso coração. Onde a cura se manifesta, pastora? No arrependimento, na confissão e no perdão. E é isso que nós podemos ver hoje aqui em Cristo. A primeira coisa que Jesus pode restaurar na nossa vida é a voz. Enquanto eu termino, eu já estou indo para o fim. Eu peço que o Senhor Jesus
revele no teu espírito se há algo de legalidade no mundo espiritual, com alguma forma de violência com a qual você já se relacionou. De manhã nós falamos sobre erotização, nós falamos sobre pornografia, nós falamos sobre o abuso. Pecados que envolvem violência. Pecados que nos pegam aquela imagem e semelhança do Criador e faz de nós um objeto. Ou nós fazemos do outro um objeto. E essas são violências do nosso próprio coração. Um coração caído, porque às vezes nós olhamos para um abusador com o olhar mais terrível que podemos ter, mas nós não temos coragem de olhar para o nosso próprio coração. E pedir ao Espírito Santo de Deus que faça como diz no Salmo 139, vem com a tua sonda, sonda-me, sonda-me, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes nós estamos numa área cega da nossa vida. É muito fácil a gente condenar o violento, mas a gente não consegue às vezes perceber nossas atitudes violentas dentro da nossa casa, nas nossas relações, na maneira como nós nos comunicamos com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Quantos de nós ainda carrega tanta violência na fala, na agressividade, no falar, no tratar? O Senhor nos convida a olhar para esse lugar. O Senhor nos convida a olhar para saber se a nossa vida, em algum momento, porque se nós passamos por esses lugares, se nós tivermos uma infância com violência presente, seja ela física, seja ela uma violência sexual, seja uma dor profunda de negligência que nós vivemos, nós podemos ter sido atravessados, queridos, por lugares que hoje prendem a nossa vida espiritual. Podemos ter na nossa história, e o abuso, ele é uma marca dolorosa que destrói a vida física, porque ela compromete o desenvolvimento, a alma e a vida espiritual. Sangue derramado no altar das trevas. Nós precisamos que Cristo passe o sangue dele nesse lugar. E então nós viveremos uma vida abundante no Senhor. O Senhor nos promete restaurar a nossa voz. A cura começa com a restauração da voz. Deus nos chama para falar e trazer a dor para a luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Quando nós trazemos a nossa dor, eu não sei que dor você carrega. Talvez você diga, pastor, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso. Mas eu sei que a minha mãe passou e ela nunca conseguiu me amar. Minha mãe nunca me deu afeto. E essa dor eu carrego. Essa dor pode vir para a luz. Às vezes a sua dor é a dor do abandono, é a dor de você ter sido silenciado. Às vezes a nossa vida com Deus não é uma vida piedosa, ela é uma vida de fuga. Nós fugimos das dores do nosso relacionamento familiar para a igreja. Mas quando nós não permitimos que o Senhor venha redimir a nossa história familiar, nós não nos relacionamos de forma saudável na igreja. Nós trazemos para a igreja os problemas que temos em casa. O convite do Senhor é restauração. É o sangue dele redimindo a nossa história. Visitando cada lugar de trauma, cada ausência, cada violência sofrida, cada negligência sofrida, cada abandono, cada traição, cada dor. Para que a gente possa ter um olhar restaurado para o Pai. A primeira coisa é o nosso olhar. Um olhar que vai agora olhar para o céu. E vai encontrar um pai dizendo, eu vou te devolver voz, relacionamento e poder. Voz. Restauração de voz. Diga comigo assim, eu creio que Ele pode devolver a voz de seus filhos. O mundo precisa da voz dos filhos de Deus. Mais do que nunca, o mundo precisa da voz dos filhos de Deus. Porque todas as outras vozes estão aí, de megafone gritando. E depois a restauração de relacionamento. Queridos, sem relacionamento não há prosperidade. O corpo de Cristo flui nos relacionamentos. A comunidade de fé é um ambiente de cura. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja é um chamado à restauração.
Se você foi ferido num relacionamento, você vai ser curado no relacionamento. Creia nisso. Não se isole. Quando a dor vier, quando o medo vier, não busque o isolamento. É no relacionamento que a cura se manifesta. E por fim, recuperamos o poder sobre as nossas vidas, porque Deus nos chamou para governar. Romanos 8,37 diz: vocês são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode ficar de pé. Vocês são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, não por meio daquele que só vos chamou, mas por meio daquele que vos amou. O amor de Deus está aqui. O amor de Deus está nesse lugar. E essa história que nós lemos, tanto a que eu contei, dessa história verídica, como a história de Tamar, que é uma história verídica. Só que faz tempo, mas está aqui para mostrar para a gente. Nos faz esse chamado de olhar que mesmo uma experiência dolorosa, que roube a nossa voz, que possa nos isolar, que tente tirar o nosso poder, ainda assim em Cristo nós podemos ser restaurados. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E Ele quer fazer isso por mim e por você. Ele quer devolver a nossa voz. Ele quer curar os nossos relacionamentos. Ele quer devolver o domínio e o governo da nossa vida. Chega de ver o diabo levar embora o que é teu. Teus projetos. Sempre parando pelo meio. Teus sonhos sempre interrompidos. Você nunca validado no que você sente. É como se a sua vida estivesse sempre presa numa cadeia, numa corrente que não anda, não vai. É o trabalho que você sonha, não acontece. É a faculdade que não termina. É a relação familiar que nunca está ajustada. Um dia está bem, no outro dia está em guerra. Um dia está bem, outro dia está em guerra. E o Espírito de Deus dizendo: deixa eu passar nesses lugares. Traz para a luz. Traz para a luz. Porque eu sou luz. E quando a luz de Deus brilha sobre as nossas trevas, nada mais fica igual. Nada mais. Você pode fechar os teus olhos um pouquinho? Eu quero orar. Mas eu gostaria de que você começasse a pensar aí e pedisse ao Espírito Santo de Deus. Que começasse a ministrar no teu espírito. Se você carrega dores, se você se identifica com alguma dor, não precisa saber qual é, eu não preciso saber qual é a sua dor. Eu não preciso saber o que você passou ou deixou de passar. Eu não preciso saber se você passou por uma violência ou a violência que você sofreu foi a ausência total de amor paterno e materno. Mas se de repente você teve uma experiência familiar tão dolorosa, se de repente tem algum nome que quando você lembra, esse nome tira o teu chão. Se tem algum lugar para o qual você jamais gostaria de voltar. Alguém para quem você realmente tem dificuldade de acreditar que, puxa vida, como que pôde fazer isso comigo? Por que me abandonou? Por quê? Por que atravessou a minha infância dessa forma? Eu quero te pedir em nome de Jesus, vamos deixar isso hoje no altar. Queridos, nós aqui não somos nenhum melhor que o outro. Cada um de nós aqui carrega uma história diferente. Mas Jesus está aqui para todos nós da mesma maneira. Então eu quero te fazer um convite. Se existe algo da qual você hoje quer deixar Jesus passar nesse lugar. Numa memória, numa lembrança, em algo que foi ativado em você enquanto ministrava, ou hoje de manhã ou agora à noite. Se um dia você sofreu dores de uma violência física, do desprezo, do abandono, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Porque eu creio que o Espírito Santo quer te devolver voz, relacionamento e poder.
E eu realmente não acredito que eu estaria aqui hoje ministrando essa palavra se não tivesse pessoas que precisassem disso. Eu não acredito, queridos. O Senhor não ia me tirar de onde Ele me tirou. O Senhor quer quebrar cadeias e prisões de enfermidade do corpo e da mente. O Senhor quer tocar em memórias que ainda fazem o teu coração sofrer. O Senhor quer colocar você em liberdade. Então, se você tiver coragem de romper, eu quero te convidar a vir à frente. E nós vamos orar. E nós vamos declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Nós vamos declarar que o passado não tem mais poder sobre a sua história. Que quem te feriu não é maior do que aquele que te cura. Que aquele que colocou marcas na tua alma não é mais poderoso do que aquele que passa o sangue do Cordeiro nelas. Venham. Em nome de Jesus, homens. Se você carrega um passado de dor, essa mensagem também é para você. Ah, como é difícil para os homens chegarem nesse lugar de entendimento e dizer, realmente eu também passei por essa dor. Eu apanhei, eu passei fome, eu fui abandonado, eu não tive um pai para cuidar de mim, e quando eu me lembro disso, isso ainda dói. Mas o seu pai está aqui. Eu quero deixar isso para você, homens de Deus, o seu pai está aqui. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Se você